Que bênção, né? Que bênção. Vamos. Vem aqui, Marcelão. Já viu o milagre? Mais um, viu? Mais um. Marcelo de quê? Mendes. Marcelo Mendes. Quanto tempo de adventista, amado? Desde 2011, tá ok? 2011 para cá. Desde 2011 que eu sou adventista. Alguém que é bom de conta aí? 11 para 12 anos. 11 para 12 anos. Tirou férias de quanto tempo? 4 meses. Você saiu da igreja há 4 meses. Foi. Você saiu por quê? Ano passado eu estava desanimado com a igreja, estava desanimado, não com a igreja, comigo mesmo, né? E estava deixando de fazer culto familiar com a minha esposa, e vai aos pouquinhos e a gente vai, do nada, vai se afastando, quando a gente menos percebe, está longe. E eu deixei, eu simplesmente deixei de ir para a igreja, não fui mais, e aconteceu algumas coisas, me separei da minha esposa e voltei para o mundo. E lá no mundo das práticas? As práticas antigas até tentaram voltar, né, para mim fazer o que eu fazia antes, mas graças a Deus, Deus não me largou. Ele estava ali comigo, ele não me deixou, eu passei esses 4 meses, mas ele não me deixou me envolver com droga de novo, não me deixou me envolver com álcool de novo, e graças a Deus esse foi um dos motivos ao qual foi mais fácil voltar. Antes você tinha abandonado droga, álcool, tinha vivido essa vida antes? Antes eu morava na Messejana, não vou dizer o bairro, eu era traficante lá. Lá eu era o braço direito de um dos maiores traficantes do estado do Nordeste. E no tráfico eu fiz tem coisas que ainda a minha família não sabe, né? Eu não expus para eles. Mas no tráfico eu fiz muita coisa que eu acho que nem precisa falar. Na verdade, eu não gosto, né? Eu não gosto de falar. Mas eu posso dizer para você que a gente muitas das vezes, obrigado a fazer coisas que a gente não quer fazer. E tem que fazer, porque se não fizer, é feito com a gente mesmo. E como eu era um dos cabeça, eu que mandava. Na verdade, eu tinha prazer em fazer algumas coisas. Então, eu vou resumir tudo em uma só palavra. Eu era cavalo do diabo. No tráfico, a minha irmã está aqui, ela sabe. O meu apelido eu era conhecido como cobaia. Por quê? Porque tudo que as pessoas iam fazer, tudo que tinha que fazer, eu era o primeiro a fazer. Sempre eu era o primeiro. Tinha algo para fazer, eu quero ir. E eu fazia. Eu era como, para o crime, eu era como se fosse o Neymar para o futebol brasileiro hoje. Só que isso, quando apareceu na minha vida o Clube de Desbravadores, na minha vida, eu passei de cavalo do diabo a servo do Senhor. E graças a Deus, através do Clube de Desbravadores, eu devo minha vida, Deus salvou minha vida através do Clube de Desbravadores. Eu falei na época na sala 57, no testemunho, que infelizmente, eu não posso deixar de falar isso, tá? Infelizmente, tem muitos líderes de igreja que não gostam de Clube de Desbravadores. E Deus usou o Clube de Desbravadores para transformar uma pessoa que já tirou vidas, transformar uma pessoa que vendia 40 quilos de cocaína numa noite só, em um diretor de Clube de Desbravadores. Tá? Então, por favor, vocês, líderes de igreja, por favor, apoiem o clube de vocês. Sabe por quê? Porque eu creio que o Clube de Desbravadores é o maior ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu creio que é a maior maneira de trazer jovens para a igreja. Não existe outro ministério mais forte do que o Clube de Desbravadores para trazer gente para a igreja. E para você ver, pode olhar a estatística da igreja, que tem Clube de Desbravadores, que a maioria das pessoas que estão lá foi trazidas pelo clube. Então, meu irmão, gaste com ele. E aí, nesse mês aí, eu me afastei, cheguei a me afastar, me separei da minha esposa, só que a minha esposa estava... Deixa eu entender, você estava fora, era traficante, quando você vem
que você sai daquela boate, suas irmãs trabalham para você, esquenta a cabeça e você vai para a igreja. Quando você vai para a igreja é que você, como traficante, indo para a igreja, tinha acabado de passar a noite na zoeira, vai para a igreja e lá você se depara com o clube. Porque eu estava quase pulando, mas quando eu passei uma noite, sexta-feira, eu fui para uma boate, fui uns capangas comigo, já não morava mais em Fortaleza, tinha ido para Horizonte. Lá em Horizonte, ninguém vendia drogas no meio da rua. Eu obriguei os traficantes de lá a vender droga na rua para todo mundo ver, porque senão matava eles. A gente ia se reunir e matava todos lá, ou vendia droga na rua, como era em Fortaleza, então a gente matava. E aí todos passaram a vender droga na rua, fiz alguns capangas, e aí eu fui para uma boate aqui em frente ao Dragão do Mar. E ali, uma sexta-feira à noite, bebendo uma cerveja, eu bebi uma cerveja e desmaiei. Eu acordei em casa. E aí, eu acho que a Edna estava lá e a Rosângela, não sei se ela se lembra, estavam lá. E começaram a me azucrinar, tem que mudar aí, aquela coisa toda. Aí beleza. Eu disse para minha irmã, chamada Rosângela, que quem mandava na minha vida era o diabo, não era eles não era ninguém não. E a minha irmã, ela chegou para mim, apontou nos meus olhos e disse: quem manda na vida do meu irmão é Deus, e não... Amém. E não você. Aí eu acalmei, tomei um banho, fui dormir. Sábado pela manhã acordei bem cedinho, me arrumei, e minhas irmãs, vai para onde? Eu vou para a igreja. Qual igreja? Aquela que vocês estão falando aí. Não, a gente vai também para lá, que era a igreja do centro. Vai também para lá. Não, mas eu vou sozinho. E quando eu chegar lá, você andar em um canto. Se você chegar, for lá para onde eu estou, eu saio e nunca mais entro. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, meu amigo, Dia Mundial dos Desbravadores. Pastor Rafael Santos pregando. Departamental de Desbravadores da Associação Cearense. Ele foi pastor do Distrito de Horizonte. Aqui também tem um pastor que foi meu pastor, está aqui, tá? Está aqui, o pastor Flávio está lá atrás ali. Foi meu abençoado pastor. E aí, nesse dia eu me emocionei. Todo mundo, aqueles meninos ali fardados, aquela coisa toda, 60 desbravadores do Clube Cefas. E ali eu comecei a me emocionar, já não mais precisava minha irmã vir, eu chamei ela. E eu disse: que negócio é isso aí? O que é isso aí? É o Clube de Desbravadores. Aí eu olhei para ela e disse: um dia eu vou vestir uma farda dessa. Eu ainda era perdido ainda. Ela olhou para mim, começou a chorar, a bichinha. Aí saiu, chamou o diretor. Tua irmã está aqui? Tá não, tá a Edna está lá em cima. Lá. Mas o Rubens, a Edna está lá. E aí ela estava de manhã, minha irmã estava de manhã. Por que tu não desce logo, vai pedir que esse rapaz... Ela pode dizer também algumas coisas. Quando eu fui preso um tempo também, ela estava lá também. Ela foi comigo para... Ela que estava... Foi tu, não foi, Edna? Tu que foi uma época. Ela foi comigo. E essa daí foi a primeira anfitriã da família na igreja adventista. Através dela veio a minha outra irmã que orava muito por mim, é uma mulher de oração. Depois meus pais, eu e várias outras pessoas. Foi através dela, tá? Amém. Entrou na sala, entrou na igreja, 60 desbravadores, falou: opa, você é um desse aí. Um dia eu vou vestir uma farda dessa. Aí minha irmã começou a chorar, arrodeou a igreja, chamou a diretora do clube e pediu para ela ir falar comigo. Meu irmão está aí, fala com ele. Teu irmão? Tá, não acredito. Tá. E quando... Foi comigo. Foi. Tá. Aí ela foi lá onde eu estava, né? Minha foto já estava na igreja já. Ele já estava orando há vários anos. Poder da oração aí, irmãos, ó. Aí ela foi, conversou comigo e me chamou para ir para um acampamento. Era um acampamento no outro dia, num domingo. E eu fui para esse acampamento, chegando lá, eu fui o destaque do acampamento. E na reunião ela me ganhou para Cristo aí. No final, no pôr do sol do domingo, 60 desbravadores num círculo, e ela do outro lado e eu desse lado. E os desbravadores disseram assim: tia Liana, ela está em Santa Catarina hoje. Essa Liana, eu acho que vocês ficaram sabendo, foi a diretora do clube de Horizonte que em um evento do clube, o filho dela morreu afogado na praia. É triste. Meu filho hoje tem um nome, igual o nome do menino que foi morrido, porque eu amava aquele menino, que morreu porque eu amava ele, né? Eu botei o nome do meu filho, João Miguel, o nome dele. João Miguel marcou a minha vida, eu vou dizer para vocês por quê, daqui a pouco.
E aí, eles disseram, Titia Eliane, ele é desbravador de qual clube? Ele é um monstro, sabe de tudo, acostumado a passar de 15 dias, uma semana dentro do mato, escondido da polícia, trocando tiro. E Desbravador, irmão. Desbravador na alta, brother. O negócio aí é na vida real. isso era... Acampamento do clube desbravador para mim era Fichinha. fichinha. Aí fez tudo lá. Quando cheguei lá, eles disseram, ele é um monstro, ele é de qual clube? Aí, irmãos... De qual clube? Da Boca. Ela me ganhou para Cristo nessa palavra, viu? Os meninos perguntaram de qual clube ele é. Ela olhou para mim, olhou dentro dos meus olhos, eu estava com uma distância do sonoplasta ali. Ela olhou para mim e disse assim, ele é desbravador desse clube. Amém. E os meninos se levantaram, me abraçaram e começaram a chorar. E eu brincando também com esses meninos. E eu fiquei, meu Deus, eu nunca senti isso aonde eu estava. Eu nunca senti esse amor, tanto que eu senti com essas crianças. Sabe nem quem eu sou. Enfim, irmãos, eles me ganharam aí. E até hoje, graças a Deus, a nossa vida é feita de momentos. Se o momento está bom, ore, porque vai ficar ruim. Se o momento está ruim, agradeça, porque vai ficar bom. Então, eu me afastei por 4 meses, graças a Deus. Vamos ver se ele lembra. Vai lembrar? Lei dos desbravadores ordena. Observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser obediente, ter sempre Jesus mandar. Amém! Que beleza! Glória a Deus, né, irmão? Poder de Deus aí, irmãos. Poder de Deus, poder de Deus. Veio para a igreja, desbravador, líder e tal, mas aí, nesse ano, você perde a fé, arrefece e sai da igreja. Nesse ano eu me abati, aconteceu vários problemas, acontece na nossa vida, e se a gente não tiver amigo de Jesus, meu amigo, eu tenho vários amigos que se afastaram da igreja e dizem assim, eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você, de testemunho pessoal, quando a gente se afasta da igreja, é porque faz tempo que se afastou de Cristo. E aconteceu isso comigo. E aí eu me afastei da igreja, me separei da minha esposa, me envolvi com outras mulheres, e aí a minha esposa, quando a gente se separou, ela estava grávida e não sabia, e nem eu. Essa gravidez foi o que Deus usou, um dos outros motivos que Deus usou 2 motivos para eu voltar para a igreja. Um foi a minha filha, minha esposa grávida, e ela ter me aceitado de volta. Eu agradeço plenamente a minha esposa, amo ela como nunca, porque eu acho que a segunda chance que ela me deu salvou minha vida. Hoje eu agradeço ela em tudo, eu amo ela como se, meu Deus do céu, e eu dou minha vida por ela, tá? Dou minha vida por ela. Isso é o poder do perdão, irmãos. Por isso que Deus perdoa a gente, para que a gente dê a nossa vida para Ele. Isso é retribuição, coisa linda, né, irmãos? Aí, eu tenho algumas cicatrizes, vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho 24 cicatrizes em todo o meu corpo, 11 só na parte da cabeça, que quando eu era aí cavalo do diabo. Mas só que quando eu era esperto para o crime, eu trouxe essa esperteza e aí levei para a igreja. Cicatriz de briga, o que é isso? Brigas, é muita coisa. Acidente de moto, tive um acidente de moto muito grande que me deram como morto, mas eu estava vivo, Deus estava lá. Dá para ver. Tá. Eu estava lá, Deus estava lá. E aí eu me afastei. Só que nesse período, desse afastamento, a minha irmã, chamada Rosângela, ela mandava o link da sala 57 para mim. Ela mandava para mim e eu nem ligava. Eu só olhava aqui no meu WhatsApp aqui, e o inimigo tentando me pegar como me pegava antes, como eu era antes. Veio muita tentação, veio muita proposta, muita, porque eu era um Neymar do crime. Então, quando ficaram sabendo que eu estava fora, veio proposta de muita gente, de muitos lugares, para me voltar a fazer o que eu era
o cara para fazer. E graças a Deus, eu enviava, a minha irmã mandava o link e eu enviava o link para uma ruma de gente. Enviava o link, mas nunca assisti. Não sabia nem o que era. Pode um negócio desse, não? Enviava o link, mas não assistia. Fazia o bem para os outros, mas não recebia a bênção. Olha bem. E aí, tu entrou no link? Sabia nem o que era. Aí eu enviava o link para um cara. Eu enviava o link para um amigo meu, chamado Rafael. Rafael tá aí, cadê Rafael? Tá ali ele. Ô Rafael, chega aí, desce aí as escadas, meu filho. Ele é tímido, Guizão, mas eu acho que ele vem. Aí eu enviava o link para ele. Ele assistia e beleza. E eu enviando e ele assistindo. Só que quando ele não enviava para mim de volta, quando eu estava na igreja. Mas quando ele ficou sabendo que eu estava afastado, eu enviava para ele enviava para mim de volta. Eu enviava para ele e ele enviava para mim de volta. Aí até que um dia eu disse, rapaz, eu estou enviando para ele está enviando para mim de novo. Eu vou assistir esse negócio aí. Aí pronto. Quando eu assisti, aí meu amigo, de 2011 até abril de 2021, na igreja eu não conheci o Espírito Santo como eu a conheci na sala 57. Aí foi o segundo ponto. O primeiro ponto foi minha esposa e minha filha, que nasceu, e o segundo ponto foi a sala 57. E esse rapaz aqui, ele é o culpado. Eu enviava o link para ele e ele enviava para mim de volta. Para vir para cá hoje, eu disse assim, não estou com condição de vir, preciso de alguém me levar. Só que era só jogada, porque eu queria trazer ele, né? Ele está sabendo agora, inclusive. E aí, Rafael, beleza? Beleza. Eu nunca tinha visto ping-pong de link da sala 57. Eu te mando, tu manda para mim. Eu mando, ping-pong. Funcionou, irmão, tá aí o homem. Foi uma benção, viu? A nossa amizade é um pouco improvável, né? Que a gente era um pouquinho distante e bem diferente. Mas aí, até lá em casa a mulher falou, como é que deu certo, né? Mas a gente sabe que é o agir do Espírito Santo. Eu não sei porquê, mas havia algo que me pressionava a ir até ele. E Deus é bom demais. Eu acho, Deus é bom, macho. Eu gosto da expressão de vocês. Quer dizer que o envio do link é porque você amava esse cara, né? Com certeza. Abraça aí. Coisa boa, né, cara? O coração do Rafa está lá em cima, acelerado. Deus usou você, irmão, a sala para resgatar esse menino aí, que se não chega a esposa, que é uma nobre esposa, né? Eu estava na igreja, preguei na igreja dele, né? Fui lá na sua igreja junto com o Gilson, que está aí, a Nara também, a família. Cara, foi muito legal. Na hora de sair da igreja, o Joãozinho tem quantos anos? 6. Aí ele fora do carro, disse assim, não se esqueça de mim, não se esqueça, não, primeiro, vai com Deus, ele, pequenininho, vai com Deus, eu falei, que menininho mais lindo, né? Falei, beleza, não vou esquecer, não vou com Deus, aí eles, e não se esqueça de mim, não se esqueça de mim, eu falei, nunca vi um menino tão carente na minha vida, chamei no carro, dei um abraço, mas uma bênção, menininho, né? Uma bênção, e a sala te ajudou a firmar. Ajudou a firmar, graças a Deus. Hoje, Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Então, hoje eu sou diretor do Ministério da Família, sou diretor do Ministério Pessoal. Só que desde que eu nunca entrei na igreja para não trabalhar, tá? Eu entrei na igreja, assim que eu entrei, 3 meses depois já virei evangelista. Eu já fui evangelista da Associação Cearense Pernambucana, de Pernambuco, parei de fazer evangelismo remunerado agora em janeiro. Em janeiro foi o último remunerado, tá? Amigo, quando tu era ruim mesmo, porque quando tu ficou bom, tu foi bom mesmo. Eu era ruim. Irmãos, isso é o milagre de Deus, né, irmãos? Milagre. Eu digo assim, pastor, que as coisas ruins que eu fiz no passado, tirei vidas, mas essas coisas ruins aí, hoje como evangelista, graças a Deus pude salvar indiretamente várias pessoas, graças a Deus, porque hoje eu dou minha vida para o evangelho, em nome de Jesus. E dia 14 eu estou aí na Missão Caleb para a honra e glória de Cristo. Amém, amém. Cara, porque você enviou o link. É benção, viu?
é bênção de Deus. A Sala 57, para mim, foi um marco na minha vida. Eu tenho até um fato interessante para contar. No dia que a minha bebezinha foi nascer, lá estava eu, vendo a Sala 57, e a mulher sentindo as dores, ela olhava para mim, olhando para mim assim... O que é? Eu estou assistindo na sala. Eu estou aqui sentindo dor e você no celular. Eu estou orando por tu, mulher. É porque eu aprendi a amar o pastor Wagner, amar nossos irmãos. E, assim, é muito prazeroso quando você está recebendo o Espírito Santo, quando você está ali buscando verdadeiramente, assistindo a sala, é uma bênção. Eu só tenho a agradecer a Deus e esse pastor aí. Quem diria eu, um dia estar aqui ao lado dele e poder dar um abraço dele. Amém. Eu amo ele. Dizer que... Ei, aí, ó, selfie e tudo, vamos lá, de mãozinha dada, selfie, aí. Ei, amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Amém? Obrigado, viu, cara? Obrigado, amém? Oi? Isso era bonequeirinho também. Isso é boneco. Eu vivia de moto no meio do mundo. Olha. Hoje é ancião da igreja. A glória a Deus, irmão. Amém, irmãos? Vai pensar, né, irmãos? Aí, cuidado, que o homem é pequeno. O último tema, filhão. Preciso terminar. Família, irmãos, família, é bom, né? Bom. Troquei o tema. Ia falar sobre um, vou falar de outro. Que eu acho que, dentro do que a gente falou até agora, vai encaixar melhor. Esse aí. Pode ser? Pode ser essa? Não? Vai. Vocês falaram sem ver, hein? Isso é uma confiança, hein? Gostei. Não, eu não apresentei, né, gente? A minha esposa, levanta a mãozinha, meu amor. Fizemos ontem 27 anos de casado. Eita, menino! Falar para você, viu, irmão? Não, calma, rapaz, tenha fé, não conhece, não. É porque ela sabe que eu sou esquecido, mas eu não esqueço da minha neguinha, não. E aquela é a Hannah. Oi. Pode. Nem um selinho? É porque eu não gosto muito de selinho, que dá vontade logo de desentupir a pia. Aí sim, mano, aí sim. Eu faço isso com os outros na sala, né? Você fez comigo. Bonitinho. Eu escrevi assim, ó, ontem. Hoje é dia de aniversário. Hoje, há 27 anos, nos encontramos para sempre. Eu tenho certeza que Deus a enviou para salvar a minha vida. Você é minha, me concedeu a bênção de ser pai. Alegremente eu tenho você perto de mim sempre. Sua capacidade de se reinventar todos os dias é extraordinária. Sei que não é nada fácil, não precisa dizer nada na expressão do rosto, na comunicação corporal, dá para notar facilmente uma luta ferrenha, travada muitas e muitas vezes em silêncio. Nesse tempo todo, sorrimos, choramos, nos angustiamos, felizes quando nossa filha concluiu o curso em psicologia. Foi lindo. Andamos todos esses anos com as mãos fortemente entrelaçadas. Às vezes não. E quem é que não passa por isso? Na igreja, sua mão ajudadora me dá o suporte necessário para conduzir o rebanho em tempos tão desafiadores como os de hoje. E por isso, muito obrigado. Sozinho, certamente, eu não teria conseguido realizar tão gigantesca missão. Mais 27? Não, eu quero a eternidade ao seu lado. Meu amor, hoje eu te amo mais do que ontem e amanhã eu vou te amar mais do que hoje.
Seu Goio para sempre, 6/1/2023. Amo você. Amo você, viu, filhinha? Levanta a mão. Solteira. Tá aí. Não, desculpa, eu não posso falar isso. A gente já combinou. Ai, eu esqueço que eu não posso falar que ela é solteira. Não vou falar mais que você é solteira, não falo mais. Tá bom? Nunca mais eu falo que você é solteira. Ai, papai do céu, que coisa boa, né, irmãos? Eu, no almoço, me encontrei com os irmãos à mesa, né? Abracei todo mundo e disse, irmão, se assim é bom, e quando a gente for bom de verdade, como é que vai ser legal, né? E a gente não tiver que lutar mais contra essa natureza caída, né? Vai ser bom demais, ser bom demais. Vou para o último tema. Antes eu quero agradecer a Rogério que veio com uma caravana, Kelly também, aos pastores que estão aqui conosco, muito obrigado, ao Gilson, a Nara, Vevé com a esposa, aos líderes dessa igreja, ao pastor dessa igreja que tão gentilmente permitiu que a gente fizesse essa reunião nessa igreja, e aos irmãos que se deslocaram das suas igrejas, de onde vocês vieram para estar aqui. Eu quero agradecer e fazer um pedido. Faça novas listas de transmissão. Estas verdades aqui colocadas são essas verdades para esse tempo que a igreja precisa dela, dentre tantas coisas que nós fazemos. Esse movimento precisa crescer e permanecer, não é por causa do pastor Wagner, não. É porque nós precisamos ir para o céu, irmãos. Amém? Amém. Vou para o último tema e vamos terminar exatamente no horário que a gente combinou. Tá bom? Vamos lá? Pode ser esse tema aí? Então vamos lá. Essa chuva é uma chuva que ela caía no tempo de Jesus, nesse mês aí que você está vendo, entre março e abril. Quando você lê Joel e Zacarias, essas promessas estão lá. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água, Zacarias 10:1. Ele fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês, Joel 2:23. A orardes, crede, confiai em Deus. Estamos no tempo da chuva? É um engano achar que o Espírito Santo é para o futuro, irmãos. O Espírito Santo é para agora. Todos esses textos são do Espírito de Profecia. Eu não preciso dizer, você sabe disso. Então depois as referências vocês podem pegar. Tempo em que o Senhor outorgará liberalmente o seu Espírito, sede fervorosos em oração e vigiai onde? Quem é que vai receber a chuva serôdia? Quem receber todos os dias o batismo diário do Espírito Santo em oração fervorosa. Não se engane, irmãos. Em outro tempo não era necessário, mas no tempo de hoje é extremamente necessário. É certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes sobre a guia de quem? Do Espírito Santo, serão acompanhados por especiais manifestações do favor divino. Ela diz que quando a chuva serôdia for derramada, sabe os milagres que foram feitos na igreja primitiva? Também serão feitos no tempo de hoje. Sabe o Pedrão que diz assim, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o homem levantou, nós também vamos fazer. Está predito. Mas só para quem recebe diariamente a unção do Espírito Santo. Esse texto aí é um texto que o pastor Lucas, que é o ministerial da divisão, usou em uma palestra, em que ele vai dizer assim, ó, é essencial que o cristão compreenda o significado da promessa do Espírito Santo pouco antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Falai sobre ele, sobre ela a promessa, orai por ela, pregai a seu respeito. E o que a sala 57 faz? Ora por ela, fala sobre ela e prega ao seu respeito. Pesquisando o tema que eu preguei hoje de manhã, quando eu me deparei com um texto que eu não conhecia, que me revelou que o principal tema que Jesus pregava era o Espírito Santo, então eu falei, acabou, ninguém pode mais reclamar que a gente fala muito. Porque se ele falava mais, eu também devo falar mais. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva ou temporã, e glorioso foi o resultado. O que aconteceu nesse dia? Mais de 3.000 pessoas se
Quantos ouviram o sermão? A gente não tem nem ideia. O fato é que Pedro pregou sem microfone, sem câmeras. Pedro pegou sem banquinho para o pessoal sentar. Eu sei que 3.000 vieram. Sabe por quê, irmãos? Não era o que ele pregou. É porque ele estava cheio do poder para pregar. E o que a gente precisa hoje é do poder, irmãos. Do poder. Até ao fim do tempo, a presença do Espírito Santo deve ser encontrada com a verdadeira. Olha isso. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de. Irmãos, deve haver um mesmo grupo. O que é que Cristo falou? Vão para o cenáculo, orem. E eles se acertaram lá, pagaram as dívidas um para o outro, perdoaram uns aos outros, pediram perdão, afinaram tudo e ao mesmo tempo eles oravam fervorosamente pela descida do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu não creio que Jesus marcou a data para ele vir. Eu creio que Jesus viu o dia que ele vai voltar. E ele viu que antes desse dia em que ele vai voltar, uma geração de santos vai entrar no cenáculo, e como estes homens clamarão pelo Espírito Santo como quem quer receber, então ele virá. Então a promessa é incondicional, ele virá, mas o cumprimento depende da ação humana. É por isso que ele não voltou até hoje. Ellen White deixa claramente, Jesus já poderia ter voltado. Sabe de quem é a culpa? É nossa, que estamos distraídos e não oramos fervorosamente pela descida do Espírito Santo. Enquanto não se levantar uma geração que ore pelo Espírito Santo como quem quer receber, ele não virá. E gerações morrerão no deserto, como foi no Antigo Testamento. Por isso eu estou aqui, irmãos. Eu estou de férias. Eu poderia me esconder, para ninguém me achar. Afinal de contas, eu prego todo dia. Vou tomar dessa água aqui. É feio, mas espera só um pouquinho. Eu acho absolutamente. Olha, já ia esquecendo no bolso de novo. Eu acho extremamente preocupante que um movimento como esse, com o suporte de mais de 100 pastores, com mais de 10.000 adventistas assistindo todo dia, que batiza gente em todo canto do mundo, tenha que provar que é legítimo. Acho estranho isso. Falta dele. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje, mais ainda. Mas tem mais de 100 anos que ela escreveu isso, irmã. Irmãos, tem mais de 100 anos que ela escreveu isso. Até quando a gente vai ficar perecendo no deserto, irmã? Achando que semana de oração, que treinamento, que ano bíblico, Caleb, desbravador, aventureiro, ministério da mulher, vai levar a gente para o céu. Até quando, irmãos, a gente vai perder tempo com essas coisas? E alguém pode dizer assim, essas coisas não são importantes? São, mas elas não podem ser um fim em si mesmas. E hoje nós fazemos nos departamentos da igreja um fim em si mesmo, quando nós os realizamos sem o poder do Espírito Santo, porque não pedimos. Achamos mesmo, irmã, que eles podem fazer a obra do Espírito Santo, e não podem. Nós não devemos parar de fazer o que a gente faz, a gente tem que fazer o que faz de forma diferente. A gente não deve parar de fazer o que a gente faz, a gente deve fazer o que faz de forma diferente. Grave isso. Ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade.
Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximarem dos homens e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia. Uniram-se em íntima comunhão. Queridos, olhem para mim aqui. Se nós dependemos da unidade que existe em nossas igrejas, Jesus não volta nunca. Pastor Aróvio, pastor Gilberto, pastor Flávio. Se nós dependemos da união que existe entre os pastores, Jesus não volta nunca. Deve haver um urgente reavivamento e reforma ministrada pelo Espírito Santo, que hoje é, em nossa maioria esmagadora, um Deus esquecido. Há muitas coisas para eu falar, mas não dá tempo. Assistam a sala 57, se você não assiste. Agora mesmo ia me despedindo de uma senhora, aí a outra já dedurou, a crente santa. Ela é da sala, já fez a obra, não assiste a sala, pastor. Falei, o quê? Sabe o que ela me disse? Eu gosto tanto de dormir, pastor. Aí eu disse, ora por mim. Lá no meu íntimo pensei, a senhora tem que orar pela senhora mesmo, mas eu vou orar por ela, né? Tem tanta gente que acha que é um desafio acordar às 5, né, queridos? Um mesmo jovem no meu distrito dizia assim, pastor, é difícil acordar às 5 horas, como é que eu vou acordar às 5 para assistir a sala, pastor? Ele arrumou um emprego, sabe que hora que ele tinha que acordar para ir para o emprego? 4h30, sabe o que ele fez? Começou a acordar 4h30, sabe o que ele me disse? Que ir para o emprego é mais importante do que adorar a Deus. A expressão dele, a atitude dele foi essa. Precisamos, irmãos, precisamos mudar. Os discípulos oraram, já li tudo isso ali, né? Vamos lá. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, especial concessão da graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho. Para que a chuva serôdia vem? Para preparar a vinda do Filho. Irmãos, é o seguinte, ó, quando a chuva serôdia vier, o exército que está preparado vai lá para fora e começa a anunciar e pregar para os que estão em Babilônia, que são do Senhor. Eles vão se arrepender e vêm. Esse mesmo grupo, sabe o que ele faz, irmão? Esse mesmo grupo que recebeu a chuva serôdia, toca fogo em Laodiceia. Toca fogo em Laodiceia, irmãos, e vai repreender Laodiceia. E a repreensão em Laodiceia sacode o joio do meio do trigo. O joio que é lançado fora é recomposto pelos que se convertem em Babilônia, e o exército do Senhor está pronto para ir para o céu. Tchau, terra! Com que objetivo devemos clamar pela chuva? Dar poder para a voz do terceiro anjo, preparar os santos para estarem em pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas, reavivar e fortalecer os filhos de Deus para enfrentarem o tempo de angústia e preparar o amadurecimento da seara. A menos, porém, que os membros da igreja de Deus hoje estejam em viva associação com a fonte de todo o crescimento espiritual. Qual é a fonte de todo o crescimento espiritual, irmãos? Qual é? O Espírito Santo de Deus. Quem é a nossa referência para crescimento espiritual? Jesus Cristo, irmãos. Ele é o exemplo e o Espírito Santo é a fonte de poder de crescimento. Toda vida espiritual começa em Cristo. Toda vida espiritual começa no Espírito. Eles formam uma dupla. A menos que mantenham as suas lâmpadas acesas, espevitadas e ardendo, deixarão de receber a graça adicional em tempos de especial. Queridos, olha aqui tem uma repreensão muito grave, muito grave. A menos que você receba o batismo diário do Espírito, se você não fizer isto, você não estará preparado para receber a chuva serôdia. Olha aqui, olha lá. A menos
que mantenham as lâmpadas espevitadas e ardendo, deixarão de receber a graça adicional em tempos de especial, a menos que as lâmpadas estejam acesas. E como é que a lâmpada está acesa? Através do azeite. E como é que eu recebo o azeite? Todo dia pedindo. É dessa dispensação. Apenas os que estão a receber constantemente novos suprimentos de graça terão poder proporcional à sua necessidade diária e à sua capacidade de usar esse poder. Você entendeu isso aí, irmão? É para você meditar. Apenas os que estão a receber constantemente novos batismos da graça, que é o Espírito, terão poder proporcional à sua necessidade diária e à sua capacidade de receber esse poder. Em vez de guardar um tempo futuro em que, mediante uma concessão especial do poder espiritual, recebam uma habilitação miraculosa para conquistar almas, rendem-se diariamente a Deus para que os torne vasos próprios para o seu uso. E vou me recordar do meu primeiro ano de ministério. Cheguei no meu primeiro ano de ministério inocente, bem inocente, me assentei com um grupo de pastores, e nessa roda era dada a oportunidade de falar o que pretendia que estava no seu coração. E eu disse assim: pastores, eu tenho um sonho de que a igreja viva no amor de Cristo, que nós sejamos cheios do poder de Deus. Que aí eu citei um monte de coisas que já estavam no meu coração, e eu ouvi de um líder meu dizendo assim: pastor, isso é para o futuro. Isso é para o futuro. Falando com outro pastor sobre as expectativas de uma igreja gloriosa, esse mesmo pastor disse assim para mim: rapaz, eu já vivi assim, pensando em você, a respeito da igreja ideal. Essa igreja que você está falando, pastor, ela é ideal, mas eu entendi o seguinte: vou viver na igreja real e que Deus cuide do restante. Igreja real é esta aqui, da escola sabatina vazia, do culto cheio, do culto de quarta-feira com 10 pessoas, do culto de domingo vazio, com os irmãos sem se falar durante a semana, estranhos durante o culto. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes, congregando na mesma igreja? É natural que eu não saiba seu nome, não é? Como é que é seu nome, irmã? Tereza, tudo bem? Mas se eu frequento a mesma igreja, eu preciso saber o nome da irmã. E muitos de nós cumprimentamos assim: tudo bom, irmã? Sabe por quê? Frequentamos a mesma igreja há anos, e eu não sei o seu nome, aí eu tenho que te chamar de irmã. Ou não é assim? Há para o consagrado obreiro uma maravilhosa consolação em saber que, mesmo Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai em procura da nova provisão, da necessária graça, e saía dessa comunhão com Deus para fortalecer e abençoar outros. Está falando de quem? De Jesus. O que ele fazia? Ia para a presença do Pai, em que horas? Nas primeiras horas do dia, para receber quem? O Espírito Santo, para poder compartilhar. E a gente quer ter a mesma vida, com as mesmas experiências, numa vida completamente diferente da dele. A gente quer que a igreja seja viva quando não levamos a igreja para o mesmo estilo de vida que Jesus vivia. Não vai acontecer, irmãos. Pode ser o melhor orador, pode ser o melhor grupo musical, pode ser o melhor cantor, a melhor cantora, pode ter o melhor som, a melhor transmissão, pode ter tudo de melhor. Para Deus não vale nada se não tiver umedecido pelo Espírito Santo de Deus. Tem que entender isso. Todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber e empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja para a maturação da seara na terra. Porque alguns dizem assim para mim: pastor Wagner, entenda o seguinte, Jesus morava numa ilhotazinha. Eu vou revelar uma coisa para vocês. Sabe qual foi o raio de ação do ministério de Cristo? Dada algumas exceções apenas, o raio de ação de Jesus foi de 50 quilômetros quadrados.
Não foi muita coisa. E alguns dizem assim, Jesus acordava de madrugada porque ele tinha uma vida no campo, pastor. Você acha mesmo que Jesus, vivendo no tempo de hoje, acordaria mesmo de madrugada para receber e para depois? Não, Jesus faria o negócio durante o negócio. Jesus não escolheria algumas profissões que tirassem dele a possibilidade de buscar a Deus das primeiras horas. Jesus não teria 2 empregos para sustentar o luxo de vestir roupas de marca e andar com o carro do ano. Jesus teria vida simples e acordaria sim de madrugada para buscar a Deus. Ele sim. Manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando-lhes seus votos de consagração, Ele lhes concederá a presença do seu Espírito, com o seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, têm eles a certeza que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a serem cooperadores. Você não sai para ser dentista, você não sai para ser frentista, você não sai para atender no supermercado, você não sai para ser um funcionário público, você sai para ser um cooperador de Deus. Um dia desses, uma irmã deu testemunho na sala e disse assim, terminou a comunhão com Deus, falou com o Espírito Santo, falou com Jesus Cristo, falou com Deus, com Jesus, conversou com eles, foi uma benção. Aí ela saiu e falou assim, bom, já fiz minha agenda com Jesus, Espírito Santo, como é que vai ser o nosso dia? Aí ela saiu. Quando ela saiu na rua dela, o Espírito Santo falou assim para ela, olha para o lado esquerdo. Ela olhou, e ele disse assim, entra naquela casa. Você acha que ele pode fazer isso? Sim ou não? Aí ela falou assim, não vou entrar não, que negócio é esse? Ele disse, entra naquela casa, 2 vezes. E ela andando, o que eu vou fazer naquela casa? Eu não conheço as pessoas que estão ali. O Espírito Santo disse, entra naquela casa. Ela disse, sim, senhor. Te lembra de alguém, não? Pedro estava em cima do telhado dele lá, lembra de Pedro? Aí desceu um lençol, lembra do lençol? Ele disse, come tudo. Pedro disse, não como coisa nem comum nem imunda. E o lençol foi e voltou umas 3, tipo Pedro, discutindo com Deus, né? Foi, subiu, desceu. Aí o lençol foi, Pedro entendeu. Tinha gente ímpia esperando por ele. Chegaram 3 homens. O que Pedro ouviu? O que Pedro ouviu? Está em Atos 10, depois você lê em casa. Desce. O que ele ouviu mais? E vai com eles, porque estes homens que vieram te buscar, fui eu que mandei. Sabe quem estava falando com ele? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz assim, e o Espírito Santo falou a Pedro, desce, porque esses 3 homens que estão aí, fui eu que enviei. Pedro, vá com eles. Isso não está na Bíblia. E o que não está revelado na Bíblia, você tem que ter a voz do Espírito Santo dizendo o que você deve fazer. Por exemplo, na hora de escolher o parceiro e a parceira para casar, está na Bíblia o nome aqui? Ana Lúcia Lins Nóbrega Almeida. Não é Almeida não, era Nóbrega, né? Ana Lúcia Lins Nóbrega. Versículo 35, casa com ela que você vai se dar bem. Não estava aqui, irmãos. Está rindo, né, irmã? Está rindo que não tinha esse versículo, né, para a senhora? Não tinha o versículo, né? Mas casou, não deu certo. Estou brincando, irmã, estou brincando. Pedro, desce. Para que a senhora está se entregando. Pedro vai com eles. Essa irmã ouviu a mesma voz. Vou entrar. A mulher abriu, ela disse, vou falar, eu sou fulana de tal, moro aqui na sua rua, vou ser sincera para você, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas Deus falou para eu bater na sua porta. A mulher não falou nada, irmãos.
só catou o braço dela. E ela foi arrastada, sabe para onde? Para o quarto dela. Quando a mulher entrou com a irmã dentro ela contou isso na sala 57, irmãos. Quando a irmã puxou e colocou ela dentro do quarto dela, tinha 3 crianças em cima da cama. E a mulher começou a dizer: eu estava agora com os meus filhos, conversando com Deus. Eu busquei de todas as maneiras e não consegui. Eu não tenho nada para dar para os meus filhos. Eu não tinha o que dar de comer para eles. E não tinha de onde tirar. E disse: Senhor, me ajuda. Quando ela clamou aqui, o Espírito Santo ouviu, moveu essa irmã que disse assim: e aí, Espírito Santo, como é que vai ser o nosso dia? Ele disse: entra naquela casa. E quando ela entrou na casa, ela entendeu que ela era uma cooperadora de Deus. Não estava na Bíblia que ela tinha que entrar naquela casa, entendeu, irmão? Só ouvindo a voz do Espírito Santo para entender aonde Ele quer nos levar, senão a gente enrijece e Ele não consegue fazer a obra dEle. Mas só para quem entende que isso é uma relação, como eu estudei com vocês hoje de manhã, nós temos que estar imersos nas 3 pessoas, nas 3 potências da divindade. Devemos receber diariamente o santo óleo, para que o possamos transmitir aos outros. Devemos receber diariamente o santo óleo, para que possamos transmitir aos outros. Todos os que quiserem podem ser faróis para este mundo. Amém? Amém? Faróis, ó, piscando, luzes para o mundo. Cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor despertava do seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que pudesse transmitir a outros as palavras que lhe eram dadas diretamente das cortes celestiais, palavras que pudesse falar oportunamente aos cansados. Alguns acham, irmãos, que quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó, foi ele que leu a mente dela. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Jesus não podia ler a mente das pessoas. Se ele pudesse, seria diferente de nós, e ele teria vantagem em relação às tentações. Quando Jesus parou diante dela, disse assim: você já teve 5 homens, e o que você tem não é teu. Foi o Espírito Santo que revelou quando ele estava na manhã de madrugada. Ainda disse mais: vá a Samaria, que você tem que encontrar com aquela mulher, que ela vai salvar uma cidade inteira. Você sabia que a gente recebe de Deus as impressões do que falar, do que fazer, quando a gente perde o controle e deixa Ele controlar? Precisamos de uma igreja que não tenha medo de perder o controle. Se esse culto tiver que passar das 7, irmão, eu vou passar, se Ele mandar. Se Ele mandar terminar às 6h30, eu vou terminar às 6h30. Se Ele quiser que a gente vá até meia-noite, eu vou até meia-noite. Mas eu tenho que ter ouvidos para ouvir. Eu fui pastor de uma igreja, amo muito, mas era assim, ó. Eu estava pregando e tinha um líder de igreja com uma plaquinha, várias plaquinhas, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e eu orando para o raio do céu fulminar aquelas plaquinhas, 20 minutos. Como é que o Espírito Santo trabalha, irmãos? Tic-tac, tic-tac, tem que terminar, tem que terminar, tem que terminar. E se o Espírito Santo quiser quebrar tudo aqui, e alguém levantar e falar assim: eu quero dar um testemunho aqui, pastor, porque Deus está falando comigo, nós não vamos deixar por causa do tempo, e aí a gente perde a bênção. Não estou falando que deve virar uma bagunça, nada disso. Tem que ser organizadinho, tudo com tempo, bem detalhadozinho. Estamos dentro do tempo, ó, faltam 3 minutos para as 7. Era 7 que a gente combinou, você riu por quê, Nara? Não me entrega, dona Nara. Eu disse que ia terminar às 7, não garanto. Não pode ser bagunçado, mas também não pode ser tão rígido de maneira que o Espírito de Deus não tem espaço para trabalhar, irmãos. E os nossos cultos são assim. Precisamos mudar isso. A dispensação em que vivemos deve ser para os que pedem. A dispensação do Espírito Santo. Pedir-lhe a bênção
É tempo de sermos mais dedicados em nossa devoção. É-nos confiado o trabalho árduo, mas feliz e glorioso, de revelar Jesus Cristo aos que se acham em trevas. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma. E a responsabilidade jazerá à nossa porta. Com esse texto eu termino contando um encontro que eu tive recentemente. Alguém para tocar para mim? Jaque. Eu estava num almoço. Na verdade, um jantar. Esse jantar foi na casa de um ancião da igreja. Um ancião top. Irmãos de uma comunidade rica em Brasília. Conversando com eles, um deles disse assim: por que eu devo pedir o batismo diário do Espírito Santo? Fui tentar explicar para ele. No meio da conversa, ele puxou do bolso a carteirinha de advogado. Sou advogado. Tirou um outro documento, o certificado de batismo dele, plastificado, pequeno. Ele anda com o certificado de batismo dele plastificado. Tanto de orgulho que ele tem de ser adventista do sétimo dia. Puxou o certificado. Pastor, dá uma olhadinha na data. Ele foi batizado em 61, não tinha nem nascido eu tinha. O que ele estava dizendo? Eu tenho muito tempo de igreja. Colocou o certificado de batismo dele em cima. Logo em seguida ele tirou um outro certificado. Quando ele foi ordenado a ancião, ele recebeu um certificado de ordenação. Sabe o que ele fez? Diminuiu o certificado e plastificou o certificado de ordenação ancianato. E colocou em cima da mesa. Eu sou advogado, eu sou ancião ordenado e sou batizado nessa igreja em 61. Por que a gente deve pedir o batismo diário do Espírito Santo mesmo? O que ele estava querendo me dizer? Ele não entende. Ele diz assim: eu já recebi o Espírito Santo no batismo, por que eu tenho que receber ele todo dia? Eu não já tenho? E infelizmente, irmãos, infelizmente, essa é a ideia que permeia a cabeça de muitos líderes. Você sabe quem são as virgens loucas? Sabe quem são as virgens loucas? São as que receberam o batismo do Espírito Santo ali e nunca mais receberam novamente. Por isso elas são loucas. Para essas que não têm uma intimidade com o Espírito Santo, a Bíblia não brilha. Elas não abrem a Bíblia e se emocionam com as histórias das Sagradas Escrituras. Elas não desejam ser os personagens aqui. Elas não querem viver histórias de negação como eles viveram. Quando essas pessoas estudam o passado, queridos, e veem os mártires morrerem, eles não desejam morrer como essas pessoas. Sabe por quê? Porque a lâmpada delas não tem azeite, filha. Não tem porque não buscam, por achar que um dia recebido, não perdem mais. E a igreja vai, de semana a oração, de semana de oração, de culto a culto, de sábado a sábado, de domingo a domingo, de lição para outra lição e nada muda. Perdemos mais do que ganhamos. Celebramos as nossas entradas e não choramos pelas nossas saídas. Nossas secretarias mostram um número que não é real. A grande parte das nossas igrejas tem um número na secretaria, mas o corpo de membros é inferior à realidade da secretaria. E o pior, irmãos, o pior,
grande parte dos nossos irmãos nem parecem adventistas mais. São tão parecidos com o mundo que não há nenhuma distinção mais. Há vários tipos de adventistas, várias escolas de pensamento diferentes. Estamos perdendo a nossa identidade. Precisamos urgentemente do derramamento da chuva serôdia, a não ser, irmãos, que mais uma geração se perca em nosso tempo. Eu quero convidar você, queridos, a manter a sua lâmpada acesa. E sabe como é que a gente mantém a lâmpada acesa? Azeite de sobra. Elas, além de terem azeite na lâmpada, tinham azeite de sobra. Não quer dizer que você não vai passar por dificuldades. Você lembra que todas elas dormiram? É porque todos vamos passar por dificuldade. Lembra das casas? Uma firmada sobre a areia e outra sobre a rocha? Veio o vento, a tempestade, a chuva, bateram só em um tipo de casa? Não, em todos os tipos de casa. Não quer dizer que quando você busca o Espírito Santo, você não vai ser tentado mais. Não quer dizer que porque você busca o Espírito Santo, você é melhor do que alguém. Nem quer dizer que você busca o Espírito Santo, você não possa cair. Não quer dizer isso. Quer dizer que você entendeu o processo de ficar. E se você cair, você volta rápido. E aí você vai para voo de cruzeiro. Sabe essa? Ela desaparece, irmãos. Você anda, aí vem a trepidação, e você vai levando mais pessoas com você. Você quer ver uma experiência dessa? Quer não? Tem certeza que você quer? Você vai ter que morrer para isso. Morrer. Está disposta a morrer, irmã? Você sabe que essa semana toda, meu bem, eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, me dá fé. Porque escavando os escritos de Ellen White, ela perguntou assim, fé, será que nós sabemos o que é isso? E eu disse então, Senhor, me dá fé. Sabe por que eu pedi fé? Para eu me entregar completamente. Eu quero desistir do mundo totalmente. Eu quero ver Jesus voltar, irmãos. Eu quero abraçar Jesus. Eu quero abraçar o Espírito Santo. E vou dizer assim, mas o Senhor é paciente demais. O Senhor teve paciência para ficar comigo e tocar meu coração. Eu quero abraçar a Deus, o Criador do universo, e dizer, nossa, como o Senhor é lindo. Como o Senhor é grandão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado, não é, irmãos? Eu quero encontrar o meu anjo da guarda, irmãos. Oh, que esse anjo voa rápido para me aguentar. Às vezes vem dois, porque eu dou muito trabalho. O Senhor manda um reserva, esse homem está difícil demais. Tem gente que tem mais, irmão. É, irmão, amém, amém. Eu sonho com o céu, com as mansões que Deus preparou, irmãos. Já imaginou? Você gosta da sua casa? A minha casa é o lugar que eu mais gosto. Lá eu entro com a minha esposa, com a minha filha, a gente fica à vontade. É bem legal a minha casa. E a minha esposa, ela decorou a casa, arrumou um monte de coisa. Ela tem lembrança para tudo que é coisa, jarro para cá, jarro para lá, acende um negócio ali, outro desapaga. É um negócio lindo. Bem bonita a nossa, eu gosto dela. Gosto da minha cama, irmãos. Sabia que eu gosto de dormir? Eu gosto, irmão. 2, né, amor? Aprendeu comigo, né, Raninha? A mãe já não dorme tanto. Eu gosto da minha casa, irmão. Gosto do cheiro quando a gente entra em casa. É bom. Já imaginou a casa que Deus preparou para você? A decoração, Jaqueline, vai ser do jeito que você gosta, porque Papai do Céu é legal. E eu tenho a impressão que quando eu entrar na minha casa, vai ter o nome assim, ó. Wagner. Não, Wagner não sei, vai ter um novo nome, não sei lá. Um novo nome.
Eu vou curtir minha casa, irmãos. Minha esposa descobriu o texto. Eu lia um texto que dizia que as crianças subiam na nova terra, as montanhas, e lá em cima ela colhia flores. Aí Ellen White diz assim, que elas subiam correndo ou então voando, se elas quisessem. Já leu esse texto? Não? As crianças vão ter asa. E eu estava até outro dia invejando as crianças. Falei, Senhor, eu também quero a minha asa. Só as crianças vão ter, por quê? Aí a minha esposa leu um texto, lembra, meu bem? Em Primeiros Escritos, que diz que também a gente vai ter menino, se eu sou acelerado com asa, meu amigo. Não vai poder ter lei de trânsito, não. Vai ser top demais, irmãos. Aí eu vou ter minha casa, a mansão, papai do céu, coisa linda que Deus fez. Aí, a senhora que está blusa de bracinho cruzado, de vermelho, como é que é o nome da senhora? Hã? A máscara não está deixando eu ver. Fala mais alto. Ivone. A irmã Ivone foi morar lá na China, no Globo, restaurado. Não tem China mais. Mas na reforma que Deus fez, ela foi morar do outro lado. Entendeu? Eu dei uma saudade da irmã Ivone. Se eu vou dar uma ida lá na casa da irmã Ivone. Aí olha eu. Cheguei na comieira da casa. O que eu vou ter no céu? As bichas engatando em mim, Nara. Eu vou ter um suporte celestial de asa bem aqui. Pá! 2 metros, Gilson, para cá, 2 para lá. E vou pular, irmão. Irmã Ivone, estou chegando. Três segundos, velocidade hipersônica, na frente da mansão da irmã Ivone. Aí eu vou bater na porta. Para que eu vou usar a mão, irmão? Eu tenho asa. Tá rindo, irmã? Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Irmã, isso aqui vai ser muito melhor. Aí eu bato na porta. A irmã Ivone abre. 3,5 metros de altura. Irmã Ivone, a senhora cresceu, hein? Não vai ser Wagner, mas pastor Wagner, sala 57. Sexta-feira, pôr do sol. Se vir fazer o pôr do sol com a senhora. É mesmo? É, entra. Entramos eu, minha esposa, minha filha, que estão chegando, elas são mais rápidas, mais lentinhas no trânsito. Mas estão chegando. Entramos na casa da irmã Ivone. A irmã Ivone já uma mesa com as iguarias da eternidade. Quando os espias voltaram da terra prometida, quantos carregavam um cacho de uva mesmo? Como é que será a fruta que a irmã Ivone vai me servir lá? Eu não sei, mas vai ser uma baita de uma fruta, irmão. E a gente começa a conversar, irmã Ivone, sobre as coisas da terra, de como Deus fez a gente vencer, como foi difícil, mas a gente agora estava totalmente para sempre segura em Cristo. De repente, quando o sol começa a descer, eu pergunto, irmã Ivone, a senhora está esperando alguém? Disse, não marquei com mais ninguém. Como no céu não tem problema, né, irmã? A gente pode abrir a porta para qualquer um que bater na porta. Ela vai segura e feliz, que aquela visita faria muito bem para ela. Quando ela abre a porta, sabe quem era? Jesus. E ele disse para ela, eu vim fazer o pôr do sol com vocês. Ele vai entra uma comitiva de anjos, já cantando, horas benditas
santas e felizes são as que passo junto a ti, meu Deus. Já viu que meu dom não é cantar, né, irmão? Mas Jesus canta, cara, beleza. Os anjos cantando. De repente, quando Jesus se assenta, ele disse: eu não vim sozinho. Espírito Santo, por favor. Aquela figura imponente entra e me olha como alguém que me conhece profundamente. Se assenta e diz: eu não vim sozinho. Entra Deus o Pai, e nós faremos um pôr do sol com as 3 pessoas da Trindade, com os anjos. Mas você vai voltar para o mundo agora. As tentações virão. Seu celular vai tentar você, os filmes vão tentar você, as séries, as novelas, as conversas frívolas, as roupas inconvenientes, as comidas inadequadas, as pessoas que não devem ser seus amigos pessoais, os lugares que vão ter, tudo vai voltar ao normal. Eu só não quero que você esqueça, pelo poder do Espírito Santo, que Cristo disse: eu tenho uma casa para você, e se você permanecer firme, eu vou lá fazer um pôr do sol com você, eu lhe prometo. Não esqueça disso. Quantos querem esse pôr do sol na sua casa? Diz amém. Eita, glória a Deus, né? Jaqueline, tem música, né? Vamos ouvir essa música e vamos terminar nosso culto de adoração numa nova semana. Você deseja essa experiência? Se você desejar, eu quero que você se manifeste ficando em pé. E nós vamos cantar uma música que diz assim, ó: até transbordar. Eu vou buscar o Espírito Santo até transbordar Jesus. Vamos tomar essa decisão? Vamos buscar o Espírito até transbordar Jesus. Se você conhece a música, cante. E logo depois eu vou pedir a bênção sobre sua vida, e nós vamos abençoar pessoas desaguando na vida deles. Amém? Até transbordar. Vem a minha sede saciar. Cante, se você sabe. Em minha terra seca, vem molhar. Teu Espírito aqui vai reinar. E com toda a força irei te adorar. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pares até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares até transbordar. Peça isso como alguém que quer receber o batismo do Espírito Santo. Peça mesmo, peça. Erga a sua mão para o céu. Venha minha Tenta tocar ele pela fé, irmão. Vai. saciar em minha terra seca. Vem molhar, Senhor. Vem molhar
igreja hoje. Teu Espírito aqui vai reinar e com toda a força irei te adorar. Levanta a mão e pede. Tu és santo, Diga a ele, diga. tu és santo. Forte, queridos, bem bonito. Enche minha vida e não para, Até transbordar, Senhor. até transbordar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Ele precisa ver a igreja dele queimando, acesa, cheia de poder. Até transbordar, Senhor. Até transbordar, Senhor. Até transbordar. Enche minha vida, Senhor. Enche minha vida. Enche minha vida e não para, Não para, Senhor. Até transbordar. Senhor Deus, de mãos erguidas nós estamos, porque nós queremos até transbordar, Senhor. Nós não queremos pouco, não. Nós queremos até transbordar, até morrer para esse mundo, até que as coisas desse mundo não tenham mais nenhum interesse. E não importa se Jesus não voltar hoje, amanhã, depois de amanhã, importa que se eu morrer, eu morra preparado, porque aquele que morrer em Cristo ressuscitará primeiro. Senhor, até transbordar. Transborda sobre esta igreja, Pai. Transborda sobre os jovens dessa igreja, sobre as crianças dessa igreja. Transborda, Espírito Santo, sobre os adultos dessa igreja, sobre os idosos. Transborda, Espírito Santo, sobre os líderes dessa igreja, sobre os departamentos, sobre cada ancião, cada anciã desta igreja. Transborda sobre os pastores dessa igreja, Senhor, sobre as suas filhas, sobre os seus filhos, sobre as esposas. Transborda, Senhor, em cada sede administrativa da nossa igreja, em cada união, em cada sede de missão, em cada divisão sul-americana como sede. Transborda no escritório mundial da nossa igreja. Transborda, Senhor, transborda até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Mais uma vez. Enche-me, transborda-me. Enche-me, transborda-me. Tu és santo, tu és santo. Enche minha vida e não pares, até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pares, até transbordar, até transbordar. Enche minha vida e não pare, até transbordar. Senhor Deus e Pai, devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito Santo. Aprendemos hoje nessa sala 57
que começou lá no culto divino, na escola sabatina, até agora, num grande sermão pregado hoje. Testemunhos, oração, santuário, Deus o Pai, o Espírito Santo agindo, e Jesus como centro desta adoração. É Ele que é o centro em todas as dispensações, e deve ser o centro também da nossa vida. Mais uma vez, Deus faz desta sala 57 entrar em todos os cantos, revelando estas verdades à igreja tão carente de chuva torrencial. Mais uma vez, eu oro pelo pastor desta igreja e pela família. Abençoa e unja-o com teu Espírito. Eu oro, ó Deus, pelos anciãos desta congregação, representando todas as nossas. Unja-os com teu Espírito Santo. Cada líder desta igreja, cada criança, até o mais idoso dessa congregação, representativamente batiza todas as nossas igrejas. Quero agradecer, ó Deus, a vida do irmão Gilson e da Nara, que tem cuidado tão bem da gente aqui. Muito obrigado pela vida deles. Do irmão Vevé, da esposa, que tem dado suporte para a gente. Muito obrigado. Obrigado pela presença do pastor Gilberto, do pastor Flávio, do pastor Arovio, querido amigo. Obrigado por todo membro que veio, mulher, homem, criança, e adorou conosco. Nós agora vamos desaguar. Vamos encontrar pessoas para contar essas bênçãos com a renovação da nossa própria vida. Porque quem está cheio do Espírito Santo explode na missão, Senhor. Na missão. Volta logo, Jesus. Derrama sobre nós a chuva serôdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vinheta da sala. A vinheta da sala.